Olá a todos, olá a todas, amigos, amigas. O programa de hoje ele se reveste de uma certa excepcionalidade porque o fato ocorrido ontem do assassinato hediondo do João Alberto dentro das dependências comerciais do supermercado multinacional Carrefour nos obriga a estar aqui não apenas nos solidarizando com Alberto e com a família dele, mas sobretudo querendo demarcar também mais um passo nessa caminhada antirracista, contra o racismo estrutural e histórico que existe no Brasil. É muito importante a gente compreender que esse assassinato hediondo ocorrido no Carrefour por dois seguranças, um deles um policial militar branco, contra um pai de família, contra um trabalhador negro, para alguns religiosos, para alguns teólogos, né, de matriz evangélica ou de matriz católica conservadora, inclusive até mesmo de movimentos marianos, eles têm uma interpretação redutiva do fato como se fosse uma questão pessoal e propõem que para essas pessoas, para esses assassinos, nós entreguemos flores, né, como forma de superar essa violência estrutural que ocorre aqui no Brasil desde que os portugueses aqui chegaram. O Baruch Spinoza, no século XVII, nos 1600, já alertava contra esses teólogos que fazem uma hermenêutica de dominação, de aprisionamento dos milhões dos seus fiéis. Os teólogos a quem eu me refiro, essas personalidades religiosas, elas não utilizam as ferramentas da sociologia, da ciência política, da economia, para compreender que o racismo é estrutural. Ele é produzido e reproduzido pela estrutura social brasileira. Na sociologia, uma das máximas que a gente compreende, e é uma verdade já absorvida universalmente, é que nós nos reproduzimos socialmente da forma como nós produzimos economicamente. Ou seja, a forma como o sistema econômico é estruturado, ele é a fonte geradora da nossa forma de reprodução social. Então isso a gente precisa pensar, se a gente produz de uma forma individualista, de uma forma onde a competição é colocada de forma exponencial, onde o outro não é um igual a mim, mas é o meu inimigo, é o meu concorrente, é alguém que eu preciso eliminar. Essa forma de produção, ela é reproduzida, ela é amplificada nas diversas formas de organização da sociedade, seja do ponto de vista simbólico, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista religioso, dos laços que nos ligam de uma forma benéfica ou de uma forma maléfica. Em 2018 aconteceu a campanha presidencial e nós vimos muitas imagens, nós vimos muitas manifestações. Eu gostaria de chamar agora aqui uma imagem que rodou o Brasil, que todos nós, brasileiros e brasileiras, vimos e que a gente agora possa ter a oportunidade de rever essa imagem com menos histeria, com menos preconceito e com menos emoção. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem aqui, tá bom? Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta pra correr do Acre. Agora, imagine o fato de um candidato à presidência do Brasil pegar um pedestal de microfone, um pedestal de uma câmera de vidro, transformá-la num canhão portátil automático e dizendo que a gente vai exterminar a petralhada no Brasil. O que é que isso simboliza? O que é que isso significa? Qual é a mensagem que um ato como esse, público, de uma pessoa que se pretende líder maior de uma nação, está querendo transmitir? Essa pergunta eu acho que a gente precisa se fazer. Agora, também a gente deveria fazer uma segunda pergunta. O que é que faz que, tendo o Brasil todo visto esta e outras imagens,
tenha eleito parte do Brasil, né, a maioria dos votos válidos, tenha eleito justamente essa pessoa para ser o presidente do Brasil, sabendo, né, dos seus pressupostos antropológicos, filosóficos. Então, essa violência que ocorreu ontem com João Alberto, esse crime hediondo, ele também tem raiz ou tem ramificação nessa imagem apresentada por aquele candidato que, pelos 4 cantos do Brasil, apresentou propostas de violência, apresentou propostas de violência armada, apresentou propostas de racismo, de misoginia e todos os tipos de preconceito contra as minorias sociais. As pessoas que, mesmo sabendo da proposta de violência estrutural, política, ideológica desse candidato, votaram nele. E, logicamente, como eu falei no início, são eleitores deles essas personalidades teológicas, essas personalidades religiosas, que fazem suas receitinhas de bolo, né, para os outros, mas que por baixo da estrutura estão favorecendo que uma lógica de violência, uma lógica de exclusão, uma lógica estrutural de racismo seja mantida e amplificada no Brasil. O racismo é um elemento muito complexo da sociedade no mundo todo, e não podemos deixar de ver o racismo na sua ligação intrínseca com outros elementos da vida social, como, por exemplo, a economia, como o direito, como a política e também até mesmo como a produção do imaginário social. E esse momento que nós passamos no mundo, acho que deixa bastante evidente que o racismo ele não comporta mais, não há mais lugar para raciocínios ou para pensamentos sobre o racismo que não estejam dispostos a ir além de atos individuais, de questões comportamentais, ou mesmo que pensem o racismo como parte de um mau funcionamento institucional. Nós vimos que o que está acontecendo hoje no mundo, eu quero me valer aqui das palavras do grande intelectual estadunidense, Cornel West, quando ele analisava esse estado do mundo, os protestos, ele dizia o seguinte: o mundo se encontra numa tempestade perfeita, ou seja, todos os elementos que podiam dar errado, eles deram errado. E alguns se somaram a coisas que vinham dando errado há muito tempo, que é o racismo. Ou seja, você tem, ao mesmo tempo, uma crise econômica, e crises econômicas, elas desvelam a natureza do racismo, que se reproduz enquanto desigualdade. Você tem uma crise política, no sentido de que é um questionamento constante à capacidade das instituições democráticas de responder, a não ser com violência, a contestações que estão além de seus limites. E nós temos, nos Estados Unidos e no Brasil, lideranças que, seja até mesmo pela sua história política, não têm qualquer capacidade de estabelecer diálogo no momento em que o mundo precisava de diálogo. Então, ou seja, fica evidente, portanto, que o racismo não é uma questão pontual, não é comportamental. O racismo é algo que, se não tratado, compromete justamente tudo aquilo que nós dizemos lutar. Por exemplo, democracia, desenvolvimento econômico, possibilidade da gente expurgar a violência do nosso cotidiano. Ou seja, o racismo é algo que se infiltra na vida social e que, se não tratado, leva ao aprofundamento das crises e compromete o futuro da humanidade. Então não é um momento qualquer, é um momento onde a gente se pena, onde a gente sente, mais uma vez, essa estrutura de violência que ocorre no Brasil, atacando uma família, mais uma família brasileira, não é? E que realmente a gente tenha a possibilidade, diante desse luto, diante dessa dor, de refletir para a gente poder aprimorar a nossa luta. Porque não é entregando flores a esses assassinos hediondos que a gente vai superar uma violência, um racismo, uma exclusão estrutural. E onde a sua fonte acontece na economia, na forma como nós produzimos concretamente a nossa sociedade. Hoje é 21 de novembro e às 13 horas da tarde, horário de Brasília, a gente vai estar tendo a oportunidade de acompanhar o discurso do Papa Francisco na conclusão do encontro da economia de Francisco de Clara.
A gente sabe que um dos temas que foi abordado lá nesse encontro foi a questão do racismo, né? Porque o neoliberalismo vive da exclusão, vive da violência, como Margaret Thatcher, primeira-ministra da Inglaterra, disse nos anos 80. Na percepção dela, não existe sociedade, existe indivíduos se digladiando uns contra os outros, né? Sob a batuta do capital mundial. Então hoje a gente vai ter oportunidade de assistir e acompanhar esse discurso do Papa Francisco, e eu gostaria de concluir aqui com um breve vídeo de 1 minuto que o presidente Lula ontem, na sua reflexão sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, ele colocou em circulação pelo Brasil afora. Então, vai aqui, a gente conclui o nosso programa de hoje com essa mensagem do presidente Lula. O racismo é filho do ódio e da intolerância. É também filho do medo ao diferente e do desejo de manter antigos privilégios. Ele vem de um mundo atrasado, triste e sombrio. Mas se, como disse Mandela, ensinarmos as pessoas a amar, construiremos todos juntos um novo mundo democrático, igualitário e bem mais feliz. Um mundo sem racismo e ódio. Um mundo com a coragem de Zumbi e Dandara, pois o ódio é covarde e o amor é valente. Um mundo luminoso de vida para o Brasil. Este mundo, minha gente, é possível. Ele não só é possível, este é o mundo necessário para que todos sejam livres, para que todos sejamos humanos. É o mundo de que todos, negros e brancos, precisamos para viver.